E eu sempre tenho essa energia quando eu vou, ó. Aí isso aí foi lá em Novo Planalto, aí, ó, que a galera que nos acolheu. Só que daí em diante, aí foram, olha lá, aí tá vendo? Aham. Aí a boiada, e aí ele falou, foca na paisagem. Aí ela lá na frente apoiando, olha lá, tá vendo? Aham. Chegou lá na frente, ela tava apoiando a gente. Paramos nessa pamonha do Jatobá e ele não cobrou. Ele não cobrou. Quando nós contamos, ele falou, não, quero que vocês almoçem, não sei o quê. Isso aí foi a chegada em São Miguel do Araguaia. Foi muito bacana. Foi a chegada no hotel. E graças a Deus chegamos lá, chegada no hotel. E por lá a gente descansou. E o que aconteceu? Aconteceu que lá o Gessé, o mestre Gessé, falou com o Daniel, que é um ciclista lá, e ele de lá nos acompanhou no dia seguinte. Essas fotos aí, ó, foi o Gessé lá no posto, essa daí foi lá no Novo Planalto, a partir daí na Jatobá, e foi muito bacana aí, ó. Ó. Esse Então de daí. perrengue assim não teve nada, foi tranquilo. Olha, pra dizer que foi perrengue, perrengue, que não aconteceu nada de imprevisto, foi só os 3 últimos dias do frio que eu senti em relação aqui, sabe? Uhum. Mas o que me motivou e que eu aprendi muito nesse pedal que eu quero te contar é o Renato o nome dele, Renato. de Araguapaz. Então eu quero contar essa história aqui porque é o seguinte: quando chegou em, em Araguapaz, ele nos acompanhou até a cidade seguinte. E aí, sabe, a história dele me comoveu, porque ele falou assim, Joyce, eu vou contar uma história, então 4 horas da manhã eu vou com vocês. Aí 4 horas da manhã ele estava na porta do hotel, você não acredita a história de vida dele. Ele falou assim, olha, eu estou sem pedalar há muito tempo, mas o Gessé tinha ligado para ele e falou, cara, acompanha eles e dá um apoio neles, vê o máximo que você pode. 4 horas da manhã ele foi, acompanhou ele e falou assim, eu vou contar minha história de vida. Contou para mim e pro Catel, a gente pedalando. Mês de março, minha mulher ganhou neném. E aí eu tenho um casalzinho de filho. E aí a minha irmã veio de Goiânia para poder ela conhecer o neném. Só que aí ela veio com Covid. Eu vou resumir a história aqui para não acrescentar muito. Uhum. Em um mês, que foi o mês de março, a irmã deu Covid, o pai dele e a mãe dele. Num mês de março morreram os 3. O pai, a mãe e a irmã. Então essa história me comoveu pelo seguinte, porque ele falou que ficou depressivo e ele deu Covid e depois de enterrar os 3, ele ficou um mês aonde? Na UTI, entubado. Nossa, cara. E ele saiu. E ele disse que a força que encontrou quando ele saiu, que ele relatou, foi que ele pensava nos filhos. Uhum. E que ele estava achando muito linda a nossa missão, porque a nossa missão era ir pagar uma promessa até a Aparecida. Só que pra gente, a nossa dor e o nosso trajeto em Aparecida terminava. Só que quando eu olhava pra ele, ele falava assim: eu tô encontrando inspiração a vocês, porque o Jessé falou pra mim voltar a pedalar. E eu vou voltar a pedalar. Só que meu pai era torneiro mecânico, eu sempre trabalhei com ele. Antes dele morrer, ele comprou uma máquina imensa que dá pra fazer muito trabalho. Só que eu saio de madrugada, volto à noite pras fazendas, eu não tenho tempo. Aí o Catel conversou com ele, eu conversei e falou assim: força na peruca, a sua vida continua, foca nos seus 2 filhos e na sua família linda que você vai. E aí, sabe o que aconteceu nos dias seguintes? Ele começou a passar foto pra gente, falando que tinha encontrado inspiração na gente, que ele voltou a trabalhar todos os dias da vida dele. E que ele trabalhando, e que voltou a pedalar, e que ele, quer dizer, as dores são diferentes, a nossa passava ali. Uhum. Só que a dele era pra sempre. E aí, todos os dias ele passava foto pro Catel, passava foto pra mim, ó, voltei a pedalar, ó, eu achei o tempo, ó, tal. Então, isso me motivou, porque a gente vê que às vezes a dor do outro não é a minha, mas que um se apoia no outro. Uhum. E a outra história, que é o André de Araraquara, porque em 12 hotéis a gente saía, levantava 3 horas da manhã. Então a Xixi-Linda, ela tem toda uma cozinha preparada dentro do quarto, que ela cozinha ou faz isso, faz aquilo. Uhum. Mas nesse dia o moço falou assim: nossa, que lindo o dono do hotel. Eu vou mandar o moço preparar o café da manhã e vocês vão ter um café da manhã digno. Aí a gente falou: ah, tudo bem. Aí veio apresentar ele, o André. André veio com um punho, que ele tava com um parafuso, com a platina e tal, e que ele falou que veio contar uma história pra gente, dizendo o seguinte:
que ele tinha atropelado um ciclista e que esse ciclista, que ele tomou birra de ciclista, que ele tava de moto e que por causa disso do ciclista que ele tava com um negócio aqui. Aí quando a gente contou que a gente tava indo, que era uma missão, que era isso, que a gente tava indo pela fé, pela determinação, tudo e tal, e ele super obeso assim, mas muito obeso. No dia seguinte ele passou mensagem querendo saber qual que era o grupo de bicicleta do Catel, porque para comprar bicicleta para poder pedalar, para poder ir e tal e tal. Então o que que acontece? A sementinha ficou plantada, sabe? Que a gente, na verdade, assim, com toda a humildade, mas por onde a gente passa, na verdade, essas histórias é que deixam a gente muito feliz, assim, de pensar que a gente faz a diferença na vida das pessoas, né? E que as pessoas vêem na gente. Só que, na verdade, a gente é que encontra força nas pessoas. A gente teve um outro caso da dona Lia também, que é uma senhorinha que ela parece uma anãzinha. Eu não aguentei, eu peguei ela no colo, assim. Ela é bem pequenininha, 33 quilos. Ela deu pão de queijo, ela deu café, queria que a gente posasse, falou que ia matar um frango caipira. Todo cuidado, né, com vocês. Então, assim, minha filha, aí pegou o WhatsApp, todo dia a gente passava um filminho, passava tal. Em Minas, ô povo acolhedor, meu Deus, só pensa em comer.